Olá, eu sou a Solange Mel. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. E diálogos, claro. Neste episódio da Dança em Diálogos, estivemos à conversa com Maria João Gouveia, coreógrafa, intérprete e fundadora do Estúdio 13, em Ponta Delgada. Falámos sobre o seu percurso entre Lisboa e São Miguel, o regresso aos Açores em 2008 e a criação do 37.25, Núcleo de Artes Performativas, a primeira companhia profissional de dança dos Açores. Abordámos o trabalho desenvolvido no Estúdio 13, os desafios da criação e a construção dos seus processos coreográficos. Falámos sobre a circulação e itinerância entre ilhas e continente e o papel da dança nas comunidades. E como não podia deixar de ser, falámos ainda sobre o seu envolvimento enquanto curadora para a dança, serviço educativo e artes inclusíveis na capital portuguesa da cultura 2026, que decorrerá em Ponta Delgada. Olá Maria João. Olá. Muito bem-vinda ao podcast Dança em Diálogos. É um gosto ter-te aqui e falar sobre dança nos Açores, mas não só. Obrigada. Vamos a isso? Sim. Ok, ótimo. Maria João, nasceste em 1984, em Ponta Delgada, e começaste a dançar ainda em criança no estúdio de dança de Ana Cimbron, onde deste os primeiros passos nesse caminho que acabaria por se tornar uma vida inteira dedicada à dança. Formaste-te em interpretação e criação na Escola Superior de Dança em Lisboa e estagiaste no Centro Cultural de Belém em produção, mantendo esta colaboração durante vários anos no âmbito do Festival Dias da Música. Em 2008, regressaste a São Miguel e desde então tens desenvolvido o teu percurso artístico como coreógrafa, intérprete, professora e produtora cultural. Cofundaste em 2011 o 37.25, Núcleo de Artes Performativas, a primeira e única companhia profissional de dança na região autónoma dos Açores. Em 2018 criaste o Estúdio 13, Espaço de Indústrias Criativas, um projeto que reflete o teu desejo de construir pontes entre criação, formação e comunidade. O teu trabalho tem circulado entre ilhas, continente e Madeira e não se limita ao palco. Envolve escolas, museus, festivais e projetos intergeracionais. Mais recentemente, assumiste a curadoria da dança, serviço educativo e artes inclusivas para a capital portuguesa da cultura 2026 e estás a preparar a celebração dos 75 anos do Teatro Micaelense. Mais um marco para alguém que tem contribuído ativamente para dar corpo e voz à dança nos Açores. Começamos pelo início. Como é que a dança entrou na tua vida? Bem, acho que de uma forma muito natural. Eu acho que a dança sempre esteve presente e o movimento, eu lembro-me, eram muitos raros os momentos que eu estava parada e quieta em casa e sempre fui muito criativa, mesmo nas minhas brincadeiras. Fui criada em casa dos meus avós até aos 5 anos e desenrascava-me muito bem sozinha, ia brincar sozinha, ia inventar, ia criar. E um dia vi uma apresentação, aliás, era uma reportagem no telejornal de uma bailarina a dançar na inauguração do jardim. Lembro perfeitamente dessa imagem dela de vestido branco, com os cabelos soltos, e eu disse ao meu pai: olha, quero ir para a dança. E a partir daí acho que as coisas começaram a crescer. Depois comecei o meu percurso com a professora Ana Cimbron, através do método da Royal, da Academy of Dance. Também foi assim uma educação muito importante neste trajeto. E acho que quando chegou ali à adolescência, eu não via as minhas amigas todas a quererem ser advogadas, a serem médicas, psicólogas. Eu não me conseguia identificar com nenhuma destas profissões e onde eu me sentia bem era a dançar. E nas aulas e no balé, como chamava na altura, sentia-me bem, era naquele meio e a criar e a construir. Portanto, a partir daí ainda tive ali uma luta comigo mesma de não é isto, porque as realidades há 20 anos atrás eram completamente diferentes de hoje em dia. Estávamos, ainda estou, nos Açores. Havia uma sala de espetáculos, não havia os YouTubes, nem os TikToks, nem os Instagrams. A informação que nós recebíamos cá era muito pouca, portanto, e assustava, claro, a quem eu dizia: quero fazer dança.
minha vida. Mas acho que até não correu mal. Eu diria que não. Portanto, desde muito cedo tu sentiste que era a sério, essa coisa do agora é a sério, ou ainda tiveste uma altura em que estavas, pronto, só a desfrutar da dança e não a vias como uma profissão, não é? Houve aquele momento em que tu disseste, ok, não, é mesmo uma profissão, é mesmo isto que eu quero saber, que eu quero fazer e posso imaginar que partir para Lisboa, para a Escola Superior de Dança, foi isso que aconteceu? Sim, eu tive dois momentos destes na minha vida. Um deles foi nessa fase, aí aos 16, 17 anos, estava aí a chegar ao décimo segundo ano, 11º, 12º ano, e andava numa, pronto, eu vou tirar Psicologia, tive a ver uma série de cursos, só que um dia havia um bailado, estava a dar um bailado na Mezzo, e eu disse, para quê, Maria João, não vale a pena. Vale a É pena isso. contornares aquilo que é a tua essência Hum, e aí disse, olha, vou querer... Havia a possibilidade inicialmente de fazer o CBTS da Royal Academy of Dance, uhum, de Londres, eles tinham na altura uns cursos, acho que ainda têm uns cursos intensivos de professores, uhum, estava mais focada para esta vertente de uhum. professora, Ok. e entretanto surgiu a escola superior, e quando cheguei à escola superior já percebi que não era bem só ser professora que eu queria ser, Hum. era muito mais. Portanto, foi uma feliz decisão. Acho que sim, acho que sim. Acho que foi uma muito feliz decisão, sim, não me arrependo nada. E como é que foi essa tua passagem de Ponta Delgada para Lisboa, para a Escola Superior de Dança? E o que é que recordas assim com mais impacto? De repente chegaste dos Açores, tiveste já disseste que tinhas tido essa perspectiva da dança um bocadinho diferente da que tinhas, mas como é que foi esse teu período? Que aprendizagens é que tu guardaste e que ficaram até hoje? A escola superior e o curso foi algo que eu guardo com muita estima em mim e no coração. Eu costumo dizer que o curso e toda aquela experiência é um vaso que nos dão com uma semente muito bonita lá dentro e depois cabe a nós regar, né, e Uhum, tratar dela. Eles não nos dão a planta toda, não nos dão a flor, claro. dão-nos o vaso. E eu descobri primeiro aquele primeiro mês de total encantamento, de Uhum. poder estar a conviver com dança e estar a dançar todo o dia, de estar numa cidade onde berbulha arte e cultura e há espetáculos, nós íamos ver os ensaios gerais dos espetáculos ao CCB, à A Gulbenkian. escola superior ainda era ali no bairro Alto quando tu andaste lá, Sim, certo? sim, sim, ainda era no bairro Alto, ou seja, mesmo ali Uhum, no centro, com o conservatório ao lado. E todos os professores que nós tínhamos, a Fiorina da Graça Barroso, do uhum, Zé Grave, do António Caral, que era professor, que era bailarino da Pina Bausch, uhum, ou seja, do nada, né, sair de São Miguel e de repente estar ali naquele meio, disse, uau, é isto. uhum. E ia muito focada para fazer, na altura a Escola Superior tinha a opção Vertentes de diferentes. dança, Uhum, tinha os ramos de dança, aliás, tinha os ramos de educação ou espetáculo. Eu ia exato. muito focada que queria fazer educação, porque queria fazer o curso e queria regressar para São Miguel Uhum. para Para dar dar as aulas. aulas. E ao fim do primeiro ano decidi, ok, descobri muita coisa, descobri a parte da criação do repertório, de coreógrafos, de movimento, de, sei lá, todo um mundo, todas umas capacidades que eu não sabia também que tinha. E quando foi para tomar a decisão, eu escolhi educação. Só que ao fim de um mês, eu fui bater à porta da direção e pedi para trocar. Trocar. Liguei para a minha mãe e disse: não, não está a dar. E ela deu, e pronto, sim, então foi uma decisão que eu tomei e muito boa de ter feito a parte do espetáculo. Uhum, E depois a parte de formação eu faço a seguir. Eu aqui acho eu quero aproveitar toda esta parte mais artística de intérprete, de criação, de uhum. composição. E só que depois apanhei foi o Bolonha, ou seja, depois acabou por ser uma mistura de tudo. Mas foi muito interessante e são momentos que guardo e que ainda aplico na minha vida profissional, professores que eu recordo com muito carinho e muitas vezes tenho saudades e digo, ai, apetecia-me agora 3 meses para a escola superior, para fazer Uhum. lá 3 meses só a estudar Ai, e fixe. a fazer, experimentar sem pressão, sem nada. Uhum.
Então, e como é que tu passaste de estar lá no curso para este estágio no CCB e imagino que mais ligado à produção? Foi assim uma coisa que já te chamava, este lado da produção? Sim, a parte da produção interessava-me. Ao fim do primeiro ano, nós apanhamos o fecho do Ballet Gulbenkian, Hum, que para alguns foi assim, para mim foi um marco, porquê? Porque nós, a partir do segundo, terceiro ano, começámos a fazer audições. E hum, quando nós chegávamos às audições, eu lembro perfeitamente de ter ido fazer uma audição, já não me lembro, coreógrafa, acho que para a Olga Roriz, e nós chegamos e estávamos a aquecer e olhávamos à volta, né, para quem estava a fazer connosco a audição e percebíamos, ok, pode ser que a gente ainda consiga hum, chegar até alguma fase mais adiantada da audição, e de repente abriam a porta e vinha todos os bailarinos da Gulbenkian, ex-bailarinos da hum. Gulbenkian, fazer a audição. E nós tipo, o que é que eu estou a fazer aqui? Ok. Acabou-se, as nossas chances Acabou-se as acabaram-se. nossas chances. E ao fim da segunda, terceira audição que fiz, eu não soube gerir, Hum, não soube gerir aquela emocionalmente, sim. emocionalmente esta questão das audições e achei, um amigo meu disse, mãe, mas eu acho que tu devia ter assim a fazer produção, estás muito despachada e a Hum, orientar coisas. Eu disse, olha, não é mal. E tive uma professora de produção que era a Sofia Mantua, responsável pela direção de comunicação do CCB, foi nossa hum. professora de produção e um dia disse, olha, gostava de fazer aqui um curso de produção aqui agora no verão para ter umas ideias. E ela, ai, porquê é que não vai fazer um estágio ao CCB? E eu, porque não me ocorreu, não é? Não é assim uma coisa que eu me lembre. E ela então sugeriu e eu fui fazer entrevista e fiz. Foi na altura, era para comunicação, não havia vaga. Fiquei a fazer direção de cena Hum, e foi só incrível. Foi só assim mesmo, 6 meses incríveis. Eu cheguei ao CCB e o primeiro espetáculo que tive a acompanhar foi o Bill T. Jones e a sua companhia. hum. Portanto, chegar lá e ver o senhor em palco e todo o processo dele, eu estava assim de boca aberta, né? É incrível, imagino. Sim, e conheci coreógrafos, Anne Terrestre Casemaker, Max Stewart, o Betty Jones, o Paulo Ribeiro e a Leonor Keir, pessoas que ainda trabalho e convivo. Hum, Foram 6 meses assim muito intensos, mas que deixaram primeiro ensinamentos, não é? Quer claro. para a parte profissional de produção, quer mesmo quanto criadora e quanto intérprete. Era isso que eu te ia perguntar. Tu achas que todos os estudantes, todos os bailarinos na sua formação deviam passar por um período assim de produção? É que eu acho que é tão importante e acho que te dá uma perspectiva tão, pelos vistos, concordas comigo, tão mais ampla da realidade que é o estar no palco. Sim. E de certa forma nós damos valor a todas as áreas. Não quer dizer, Uhum. damos de outra forma, valor de outra forma, porque muitas vezes já eu tenho colegas que diziam, não sei porque é que os técnicos não ficam mais de 10 É. minutos, estamos só aqui a acabar e não sei o quê, tipo, porque se nós pedirmos 10 minutos, os outros que vêm a seguir vão pedir mais 10, os outros vêm pedir mais uma hora, e isto depois vai acumulando. Claro. E é Também nos toda uma esquecemos que os transição. técnicos estão antes de nós lá, não é? Os Sim, técnicos entram antes de nós, portanto, aqueles 10 minutos são as 2 horas ou mais que eles já têm antes de nós pisarmos o palco. sim. E mesmo toda a parte burocrática, toda a parte de organização, do que é que custa, todo o trabalho por trás do que está em palco, que não é só ter a ideia, não é só ter o movimento, é o que é toda a linha e todas as pessoas que têm que se mover para que aquilo chegue Uhum. àquele ponto. A cadeia, toda a cadeia que é importante e que deve ser valorizada e É. tirada um bocadinho do desaparecido, não é? Tipo, as pessoas estão muito atrás, estão escondidas e têm também que ir para a frente e ser mostradas. E então, o que é que motivou o teu regresso aos Açores, depois destas experiências que tu já descreveste como incríveis, tanto na escola superior como no CCB, na parte da produção? Regressei porque era sempre era um bocado esta minha intenção, este foco de eu vou tentar beber o máximo Uhum. de informação e de experiência nestes anos e depois levar para São Miguel e de alguma forma contribuir. Hum, Um, Podia ter seguido outro caminho, sim, podia ter ficado no continente, tentado audições,
aliás, até na altura, depois tenho uma das minhas orientadoras de estágio que dizia: se quisesses tinhas ficado connosco, mas a gente sabia que tu querias regressar. Mas achei que aqui era, era também, era diferente. E tive também aí um tempo a tentar processar toda esta escolha, porque achava talvez não tivesse sido a mais correta, porque depois tive colegas que foram dançar com algumas companhias, com coreógrafos, mas hoje em dia não me arrependo nada. Acho que foi o mais certo, vi numa altura em que a cultura começou a crescer. Tenho uma geração de amigos e colegas que fizeram esta transição, que trouxeram isto tudo, todas essas experiências, e que deram aqui, de alguma forma, um salto. Apanhei uma fase muito chata. Em 2008, quando eu regresso, vou trabalhar para o Teatro Micalense e faço lá produção e direção de cena, e consigo dar umas aulas e fazer umas criações ao mesmo tempo. Pronto. E chega uma altura que desisto, que percebi que não era ali. Eu tinha uma colega que dizia: as companhias de dança, quando chegam, tu ficas insuportável a trabalhar. Ela assim, sempre que vê uma companhia de dança, ninguém te pode sofrer, Maria João. Como é verdade. E foi uma decisão muito difícil, porque tinha um emprego estável, Era o teu trabalho, sim. Era um trabalho, não é? E foi uma decisão que me custou muito, levei algumas semanas a chorar, mas depois, quando arrisquei para sair do teatro, para ir dar aulas e para criar assim, uma coisa ainda muito prematura, e apanhei a crise de 2010, 2012, que chega aqui um bocadinho mais tarde às ilhas, mas nós continuamos aqui, andamos a resistir. E depois então aí aparece o 37.25 e tudo desenrolar, mas foi sempre esta vontade de querer voltar, de vir também perto da família, amigos, também esta nossa condição de vida que nós temos muito privilegiada, isso mesmo, que nós estamos aqui na ilha, e não me arrependo nada. Eu imagino que nos tínhamos cruzado no Teatro Micaelense quando a Companhia Nacional de Bailado foi lá, e eu fui lá bastantes vezes, portanto estou aqui agora a fazer contas e a achar que é possível que nos tenhamos cruzado, e é engraçado isso, como depois as coisas se cruzam e começamos a perceber que ainda é mais pequeno do que achávamos, o mundo é ainda mais pequeno. E como é que foi esse teu enraizar de novo nos Açores, não é? Porque o teu trabalho não está centrado em São Miguel, não é? Já nessa altura tu começaste a espalhar-te pelas outras ilhas ou não? Não. As outras ilhas aparecem muito depois com o Estúdio Trace. Okay. Não havia muita circulação entre as ilhas, os trabalhos, aliás, não havia circulação, e os trabalhos tinham muita tendência de serem estreados e ficavam por ali, não havia ponto final, e já estávamos a terminar. Eu lembro muito bem desta sensação de estar a terminar um espetáculo e já estava a pensar no próximo, já estava a magicar o próximo. Através do Estúdio Trace, que vem mais tarde, vem depois só em 2018, nós conseguimos esta questão de cruzamento com as outras ilhas. Uma coisa no início muito... eles não gostam que eu diga isso, mas é verdade, mas eu gosto muito dessa expressão, que era trocar batatas por cebolas. Nós vamos aí, porque tivemos um apoio, primeiro patrocínio, por exemplo, da NOS, para um espetáculo de dança, e nós conseguimos ir aí, por exemplo, à Ilha Terceira, e depois vocês, com o que conseguiram crescer de algum apoio, vêm cá ao Estúdio 3. E as pessoas começaram a perceber que nós tínhamos espetáculos portáteis, tínhamos esta vontade. Veio também a pandemia, onde nós pensamos, ok, isto tem que ser desta forma, tem que ser uma coisa muito fácil de transportar, uma coisa que seja próxima, e começamos aí a rodar, e tem sido uma experiência... Portanto, foi muito mais tarde, quando com o 37.25 isso não aconteceu, com a criação da companhia, não havia ainda esta
chamamos isso. Não, porque nós não tínhamos produtor, nós éramos todos bailarinos. Tínhamos, depois cada um tinha as suas, os seus trabalhos mais específicos. Eu dava aulas, sim, sim. Eu dava aulas em diferentes estúdios e depois tivemos muitos espetáculos que foram pontuais e com alguns coreógrafos que depois nós não conseguíamos fazer essa circulação. Eles vinham especificamente. Nós tivemos 2 ou 3 espetáculos que foram para o Festival Walk and Talk e então aqui ele estreava para o festival e depois não tinha seguimento. Às vezes por impossibilidade, muitas vezes também dos bailarinos, dos coreógrafos, das estruturas e pela necessidade também de ter um produtor. Houve um espetáculo do 37 que chegou a ir à Ilha Graciosa e Faial, se não me engano, e outro que foi, por acaso, que foi as Fadas, coreografado por mim, que nós também acabamos por fazer, que era ao ar livre e formato televisivo. Mas era por aí. Nós também éramos alguns em palco, só para terem uma ideia, até há alguns anos atrás as deslocações interilhas eram quase mais caras do que ir a Lisboa, o que não fazia grande sentido. E então agora as coisas estão mais fáceis, também já há mais estruturas, há mais abertura e também foi aqui uma estratégia também um bocadinho mais focada para esta partilha. E diz-me uma coisa, primeiro, eu não tinha esta pergunta, mas agora lembrei-me, porquê 37.25? Não é claro para mim. E se todos os bailarinos eram açorianos? Sim, primeiro, 37.25 são as coordenadas de São Miguel. Eu desconfiei, mas isso mesmo. Não investiguei o suficiente para poder dizer que sim. São as coordenadas, nós queríamos alguma coisa que nos identificasse. E queríamos fugir muito a esta coisa das pedras, do basalto, das hortênsias, das vaquinhas, dos verdes. E então veio estas nossas coordenadas que nós abreviamos de 37.25 núcleo de artes performativas. E sim, foram... são normalmente sempre compostos por bailarinos que tenham nascido nos Açores ou que estejam nos Açores. E foi muito interessante, agora por causa da CNB, esta ideia surgiu depois de ter visto o espetáculo da CNB. Qual deles já? Há uma coisa em forma de... Uma coisa da forma de sim. Certo? Que eu achei muito interessante a questão dos... Na altura, acho que, não sei se eram 9, se eram 8 coreógrafos. Sim. E eu decidi desafiar os meus colegas, eu era mais velha, desafiar os meus colegas que tinham terminado ou que estavam a estudar para fazermos um espetáculo que cada um tivesse o seu trabalho. A sua criação. Não? Certo. E acabamos depois por fazer uma junção e fizemos a nossa primeira criação e que foi em conjunto, que foi o Rasvaz, que estreou no Teatro Micalense. Conseguimos fazê-la 10 anos depois, conseguimos levá-la, recriá-la. E a partir daí o núcleo ficou e ainda cá continua. Eu participei nesse espetáculo, agora a minha memória, se não me engana, eu dancei esse espetáculo nos Açores, tenho quase certeza, com o Bernardo Sassetti, porque lembro-me perfeitamente. E é um espetáculo que me ficou sempre marcado também na minha carreira, porque acho que foi mesmo, era mesmo muito especial. Então, e daqui... Como é que, portanto, eu imagino que o 37.25 não esteja ativo, ou corrija-me se está sem. Eu já não faço parte. Tu é que já não estás ligada diretamente, porque entretanto foste desenvolvendo o teu trabalho como criadora, não é? Que foi essa, portanto, passaste de intérprete, depois para a produção, depois para a criação. Como é que isso também surge? Era um bichinho que tu tinhas ou foi ou foi a necessidade? Quero fazer espetáculos, a necessidade, eu estou aqui, vou criar alguma coisa, vou-me atirar para a frente. Sim, não foi por fases. Eu às vezes acho que o meu tempo estica-se demais, então eu vou fazendo sempre várias coisas ao mesmo tempo. E a criação surgiu logo, mal eu saí do teatro, surgiu a oportunidade de concorrer a uma bolsa de criação artística cá nos Açores. Okay. E eu candidatei-me, consegui a bolsa e fiz a primeira criação. E achei que pronto, que devia continuar. Era isto também, sim. É tipo, ok, já experimentaste, já saltaste e agora não dá para parar.
Criei muito para escolas, para Uhum. alunos, e, e depois fui criando para o 37 e também a solo. Hum. E é uma coisa que eu gosto. Tá? Eu não consigo, ou seja, desde 2010 que faço algumas criações, Hum. não consigo, eu tenho sempre aquela dificuldade, ainda hoje de manhã estava numa de vou coreografar, não vou coreografar, vou coreografar, mas eu não vou ter tempo, entretanto estou a fazer Hum. outras coisas. Mas eu quero dançar e depois eu não posso dançar. Ah, Hum. esta dualidade, e às vezes é preciso saber dizer que não. E a coreografia aparece desde, aliás, está desde sempre. Hum. E sinto-me confortável, gosto, é muito diferente quando se cria para determinados grupos. Já coreografei também aí agora há 2 anos, vai fazer 2 anos para um público mais Sonhas? idoso, Sim, sénior, sim. sim. Uhum. Tenho estado a trabalhar também com este público, que também é uma delícia. Uhum. Gosto de criar, voltei a criar para as minhas alunas mais avançadas agora no estúdio, que já não fazia há algum tempo, que também dá-me um certo prazer, porque são sempre características diferentes e eu gosto de Hum. experimentar, de desafiar-me. Sou uma pessoa de, lá está, de ok, vamos tentar. Pois, ok, sim, Vamos claramente tentar, pode o teu correr mal. empreendedorismo constante dá para perceber que és de mãos à obra, não é? Vamos tentar. E como é que é o teu processo de criação? É diferente? Ou já tens uma espécie de uma fórmula, ou não? É sempre diferente? Sim, é diferente. Eu acho que acho que o meu processo não é muito convencional, eu acho que nenhum é, né? Mas não é. Eu gosto muito de partir através de livros ou de Hum. textos, gosto de partir de coisas muito concretas, Hum. não abstratas. Hum. Tenho trabalhado muito sobre livros e depois acabei por fazer um espetáculo até sobre a leitura e sobre os livros mesmo em Mas si. quando dizes livros, dizes histórias ou pode ser poesia ou Sim, outro pode ser poesia. Fiz a espada, material? baseado, por exemplo, no poema de Antero de Cantal, que é Uhum. Espadas. Fiz há pouco tempo um trabalho sobre José Saramago e Uhum. sobre a relação que ele tem com a Pilar. Uhum. Hum, Agora, ai, dei uma branca, mas Não gosto faz mal, muito. não tem que ser textos narrativos, tipo, Sim, tu sim, precisas sim. de partir de um texto, seja ele o que for. De alguma coisa, fiz um trabalho para jovens com base na metamorfose do Kafka. Gosto esta, esta base. E depois começo muito a partir de imagens. Eu Hum. visualizo muito as imagens na minha cabeça e começo a desconstruir a partir daí vou através vou ao movimento, gosto muito da parte, eu gosto muito do início do processo e do fim. A Hum. parte do meio, que é aquela de Claro. escavacar o movimento Uhum. e está ali e constrói, e é assim, não é assim? Aí eu sou muito mais, gosto de ser muito mais prática e Hum. de experimentar, mas a parte inicial de onde é que isto vai dar, porque é que eu vou Hum. por este caminho, a seleção musical, para mim fascina. E depois a parte mesmo de fim, E tu usas o texto, partindo do texto, usas alguma vez ou costumas usar o texto como sonoridade ou nem por isso? A sim, palavra enquanto música usas, é uma coisa que te interessa? sim, ultimamente tenho incluído muito texto nos espetáculos. Fiz já com, por exemplo, tive um espetáculo, estava a falar do Kafka, que era Serei uma Barata, que é para um público Hum. adolescente, e eu quis uma coisa mesmo específica para adolescentes e que os aproximasse. E muitas Hum. vezes eu sinto que eles vão aos espetáculos e sentem que não percebem, que não se identificam. Sim. Eu disse, pronto, quero ter texto aqui, quero ter aqui Hum. um confronto, né? E então o espetáculo é tudo passado com áudio, como se fosse dentro, como se estivessem dentro do meu pensamento, é o meu pensamento em voz alta. E isto ajuda. Eu acho e isto porquê? Porque eu acho que nós estamos com um problema grave de públicos, nós temos que fazer tudo o Hum. método.
públicos e temos que arranjar aqui algumas estratégias. E eu achei que esta tivesse sido, de alguma forma, uma estratégia de proximidade. Agora, o projeto com o Museu Carlos Machado também, e que é um espetáculo sobre museus, ele é muito informativo, e como é que nós conseguimos colocar toda esta informação? E então entra também a parte de... Portanto, o texto tu vês mais como um auxiliar nesta mediação do que se está a passar, não é? E que se pode introduzir de uma forma artística, Sim, mas também tem a sua componente de mediação, não é só. sim, É um pouco dos dois, não é? É um pouco dos sim, dois. É a mediação da peça e integra a peça de uma forma artística. certo. Tu também trabalhaste com outros autores, queria te perguntar um bocadinho sobre isso, já que partilhaste o teu processo de criação, como é que é quando trabalhas com outras artistas, Catarina Medeiros, Sara Lopes, Diana Pinto, André Mel, tenho aqui algumas referências, como é que acontecem estas parcerias em termos de criação? Segues o mesmo processo, fazes cedências, são pessoas que trabalham de uma forma parecida com a tua? Sim, nós felizmente trabalhamos de forma muito semelhante, temos tudo também um crescimento e uma envolvência juntos. Com a Catarina nós temos uma forma muito especial de... Eu sinto que tenho uma forma muito especial de criar com ela e de estar em cena. Nós fizemos um espetáculo, aliás, fizemos 2 espetáculos para o público infantil-juvenil, e fizemos muitos sítios, muitas repetições, e é preciso ter um à vontade e uma cumplicidade muito grande para que as coisas fluam. Nós, em termos de criação, trabalhamos muito bem, no caso da Catarina, e mesmo depois em palco, porque depois apresentar para crianças é diferente, nós temos de estar ali sempre na escuta, e como é que damos, e como é que... E nós divertíamos-nos muito. E puxávamos sempre uma pela outra quando percebíamos, ok, ela está ali mais em baixo, eu estou aqui com um problema, eu estou aqui com um problema em termos de espetáculo, nós conseguíamos sempre compensar, e há sempre espaço, nós tentamos sempre seguir um encaminhamento, não é? Uma base, e há sempre espaço para todos, e respeitávamos, aceitávamos, sentíamos que estávamos sempre a acrescentar coisas positivas uns aos outros. Portanto, gostas dessa parceria, gostas de criar a solo, mas também gostas de co-criar com outras pessoas. Gosto, há fases em que digo agora não pode ser, porque preciso estar sozinha. Reconheces quando é a altura para criar só tu e quando é a altura para Certo, partilhar. Sim. E esta questão que estavas a dizer agora também não é uma questão, é uma particularidade, porque tu interpretas muito das tuas peças, não é? E tu gostas de criar para ti, ou gostas mais de criar para os outros, ou não faz a mínima diferença se tu gostas é de criar? Eu gosto é de criar. Ponto. Eu acho que depende muito dos projetos. Há projetos, por exemplo, o projeto que eu tive agora com os séniores, que era à volta, várias vezes perguntaram, mas não vens para o palco? Mas não vens? Eu disse, não, eu não quero ir para o palco, eu não quero ir para o palco, eu quero ficar aqui, quero estar de fora. E há uns que, de alguma forma, eu não consigo sair do palco. Estou a fazer agora todo um processo interno de conseguir passar alguns projetos, alguns trabalhos meus a solo para outras pessoas, porque acho que os trabalhos vão ter continuidade e têm que ter continuidade. E neste momento sinto que eles podem crescer muito mais se não for eu a estar em palco, porque é muita coisa para Acho que é muito assim, para claro, organizar. O corpo já não é o mesmo, a disponibilidade também não, e eu sinto que ele vai ganhar muito mais, mas é um processo muito difícil, e então tenho que passar assim quase em caixinha de ovos para alguém especial e ver como é que vai resultar. Estão-se de fora. Ainda não passei essa fase. Perguntaram-me até então choraste? Eu disse, não chorei ainda. Quando eu vi o espetáculo em cena, eu vou chorar, mas está tudo bem, faz parte.
Eu gosto das duas. É muito difícil de estar em cena e criar. Pois Uh, eu não é? já deixei disso, mas então, com outros bailarinos, a solo não é difícil. Por exemplo, no caso da Catarina, nós criávamos as Então duas. estás a partilhar o palco com um grupo e estás a criar ao mesmo tempo, é difícil, não é? Sim, isto Uhum. acho que dificilmente Vais farei. voltar a fazer. E então, o que é este novo desafio? Quer dizer, já foste embaixadora na candidatura de Ponta Delgada à Capital Europeia da Cultura, que foi em 2020, estou a 2022. 2022. Mas agora estás, enquanto curadora, para a parte da dança, da educação e dos projetos participativos, se não me engano, para a Capital Portuguesa da Cultura, que é um projeto extraordinário de 2026. Como é que isso agora, imagino que esteja a ser muita coisa a acontecer, mas também muito entusiasmante. Olha, para mim é particularmente entusiasmante ter alguém da dança relacionado com um evento deste tamanho, porque eu acho que a dança está sempre tão afastada de tanta coisa. Então partilha um pouco connosco o que puderes partilhar connosco. Primeiro foi um convite que eu fiquei logo. Eu não conhecia a Cátia Guerreiro, comissária, conhecia Okay. só de nome. Confesso que na altura, e já disse-lhe pessoalmente, quando soube que seria ela a comissária, estranhei porque não era uma pessoa diretamente de cá e que estivesse cá, mas depois logo no primeiro telefonema ela rendeu e explicou e muito bem que tem que ser os curadores têm que ser pessoas que estejam no terreno e que conheçam e que depois que acompanhem toda uma continuidade e que já tenham aqui algum trabalho e que sabem o que é que se está aqui a fazer. E também toda a parte do serviço educativo e de que nós temos que educar e criar públicos e novos públicos. E esta também é uma das missões do Estúdio 13. E as nossas criações também estão pensadas e a nossa programação também está pensada a este nível. Uhum. E então foi assim o desafio. Na altura não tinha ficado com o serviço educativo e tinha ficado só com a dança e com a arte inclusiva. Houve depois reajustes e eu avancei com a questão do serviço educativo. Está a ser um desafio muito bonito porque, primeiro, conhecer pessoas incríveis como a Cátia Guerreiro, a Isabel Worm, que é responsável pela produção, o Tiago Corrado na parte da produção e da comunicação, e depois todo o contacto que nós temos, né? Porque depois há imensas propostas que nos chegam, pessoas com quem nós reunimos. Outro dia estava a dizer, pai, tenho que ir embora, tenho uma reunião agora com a OPARTE. E depois vou ter que ter uma reunião com a CNB e depois tenho uma reunião ou seja, é muito interessante e depois é ter que montar tudo, idealizar todo um esquema de programação para um ano em dança aqui em Ponta Delgada. Claro que não é a capital europeia, o orçamento não é o mesmo, estamos no meio do mar, há muitas dificuldades, o processo está atrasado, nós sabemos, só que sou sempre muito positiva. Eu sou sempre, ok, tem que se fazer, vai-se fazer, vai acontecer. Portanto, acredito que sim, e pronto, é alinhavar agora um programa que é preciso pensar, não pode ser fechado, tem que tentar chegar a diferentes, ao máximo de públicos possíveis, ao máximo de espaços, portanto não é fácil agradar a todos, mas vamos ver. Então, mas tu também, indo um bocadinho atrás, que realmente não falámos o suficiente sobre o Estúdio 13. Com o Estúdio 13 tem várias valências, não é? Imagino que a programação também, porque vocês têm um espaço, uma black box, que também já estivesse dentro da própria missão do Estúdio 13 e, neste caso, que tu tivesses criado este espaço a partir de alguma coisa que tu procuravas que ainda faltava. E o que é que ainda faltava para teres decidido abrir o Estúdio 13? Eu dava aulas em várias escolas e pronto, na altura também estava a fazer parte do 37, era sempre um 37 Problema.
sempre um problema arranjar espaços para ensaiar, espaços para apresentar, ou era o teatro, o Coliseu não fazia sentido, né? Porque é uma casa também muito específica, com as suas especificidades. E um dia disse: olha, vou montar, vou querer seguir a minha forma de, enquanto professora, a minha forma de formar, de trabalho. Hum, Gostava sempre que fosse numa black box, porque não havia estes espaços mais pequenos hum, da Delgada, aliás, não havia em São Miguel, depois apareceu o arquipélago, mas é na Ribeira Grande, e eu quis sempre ter uma black box. E o Instituto uhum. Direito começa a partir daí, começa por ser uma escola que fosse mais de. Inicialmente era para ser de dança, só dança, e tivesse uma black box onde a gente pudesse ensaiar, apresentar, mas uma coisa sempre muito, ok, pequenina. As coisas foram crescendo, eu, entretanto, encontrei um sócio, arranjei Hum. um sócio que vem da parte empresarial, não vem da parte artística, é ótimo. Exato, ia dizer isso que é ótimo. Nós brigamos muitas vezes, mas é preciso muito este balanço e isto de três abre com esta ideia de ser uma escola de artes performativas e que tenha esta black box onde os alunos possam usufruir dos espetáculos que cá venham, do que é Hum, construído, de apresentarem os seus trabalhos também lá, a escola ter as suas apresentações e eles contacto com o público, não estarmos independentes de uhum. programação de teatros e de espaços, e eu pudesse juntar tudo aquilo que eu sou num Hum. espaço. Ou seja, podia fazer produção, podia fazer criação e podia dar aulas e podia interpretar. Claro que depois chegou uma altura que era impossível fazer isto tudo. Felizmente o estúdio cresceu. Vamos fazer 6 anos, 7 anos. Contamos com perto de 200 alunos neste momento. Oh, Já temos 2 espaços, porque só um já não dá. chegava. Temos uma produtora cultural que no início era assim uma coisa para nós experimentarmos e que já tem muito trabalho, que tem estado a rodar pelas ilhas, pelo continente. Tivemos, por exemplo, o caso da Água, que foi a nossa primeira produção, já fez 20 apresentações. E estamos a crescer cada vez mais. Temos a felicidade de ter os apoios da DG Artes, que nos permite, Eu ia dizer isso agora, assim que vocês eram uma estrutura apoiada pela DGA. que nos permite dar todo este boost nessa parte da nossa produtora em criar e em receber outros artistas. Então, Uhum. nos focando, os primeiros 2 anos nós fomos a diferentes áreas e agora estamos mesmo mais focados na parte da arte para a infância Uhum. e para a arte também aqui mais para público jovem. Multidisciplinar ou só de dança? Multidisciplinar? Dança, é dança, Dança. sim, é dança. Uhum. Porque a escola, a grande parte da escola também, e porque nós queremos canalizar estes Uhum. alunos para depois estes projetos e que tenham Uhum. contato com os Claro. projetos que venham e que percebam que é possível criar, Uhum. circular e interpretar em dança nos Açores, que era sempre essa Uhum. nossa primeira instância. E tem corrido bem, felizmente. E o que é que, para terminarmos a nossa conversa, que está a ser um gosto, o que é que que avaliação é que tu fazes estes anos todos do teu percurso desde que regressaste aos Açores, a nível da dança, e que viste provavelmente muitas transformações? Como é que tu viste, como é que tu vês esse caminho e o que é que tu também desejas para o futuro? O que é que ainda não aconteceu? Que tu desejas que aconteça, não só nos Açores, claro, mas que os Açores continuem também a ser cada vez maior e um espaço cada vez maior para a dança. Em relação ao meu percurso, eu muitas vezes não tenho noção do que é que fiz e isso às vezes é aquilo que me move, porque eu sinto sempre que ainda há muito para fazer e que quero fazer e que tenho que fazer. Um,
e acho que está a ser um projeto interessante e do qual me orgulho e tenho tu tens a consciência que quando saíste para estudar dança para Lisboa, não estás hoje em dia no mesmo sítio daquele quando saíste, não é? Ou seja, que mesmo o próprio a própria ambiente, ecossistema transformou-se, não é? Portanto, e sentes que fizeste parte dessa transformação, imagino que sim, não é? Sim, isso para mim toca-me perceber que fiz parte de uma geração que desenvolveu e que impulsionou e que deu aqui um up na cultura nos Açores. Outro dia perguntaram-me, tu não imaginavas o Estúdio 3 6 anos depois neste formato, como é que imaginas daqui a 6? Eu nunca imaginei nada disto, nada do meu percurso. Eu não pensava que quando fui para o CCB estagiar que fosse depois para o teatro e que daqui depois ia abrir um estúdio que ia fazer o que é que acontecer, o que é que seja. Portanto, eu não sei também o futuro, sei que não quero parar nessa área, de alguma forma contribuir. Sei que pronto, que depois hão de haver diferentes caminhos, mas sinto-me muito privilegiada e muito grata a mim mesma por ter voltado, por ter continuado, ter acreditado, não ter desistido, não ter ido para a psicologia ou whatever, e mesmo quando foi para abrir o Estúdio 3, eu tive uma altura que desisti, disse, vou abrir uma empresa de festas para crianças, e fui ver um documentário sobre a CNB aqui outra vez, da Cláudia Ventura. Sim. Isso mesmo, fui ver o documentário e disse, não, Maria João, não vale a pena fugir, vais em frente e vais continuar nesta vida, não vais abrir cá. Se não me engano é no escuro do cinema descalço os sapatos. Os sapatos, isso mesmo. Fiquei tipo assim, disse, não vale a pena fugir à essência mais uma vez, e então cá estamos. Maria João, foi um gosto mesmo tão grande. Estou muito feliz que pudéssemos encontrar estes momentos para conversar sobre a dança, sobre o teu percurso e o que eu desejo é tudo de bom, um êxito incrível, tanto para o Estúdio 13 como para ti, como para a capital portuguesa da cultura e como para todos os projetos que possas estar envolvida. Obrigada pelo convite e parabéns também por este projeto que é muito importante para nós. Obrigada, um bem-aja para ti e até breve, espero. Até breve, obrigada. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddiálogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.